Bom, meus amigos, voltando ao programa Infopetro, hoje tratando do tema setor elétrico, Renato, uma das questões que me parece que estão, uma das que está ausente dessa discussão sobre a privatização do setor elétrico, a reforma do setor elétrico, a reestruturação da Eletrobras, é engraçado que é a política energética. A política energética, ela é uma responsabilidade do Estado. Quem garante o suprimento de energia, o abastecimento de energia, daquele abastecimento, justamente daquela energia necessária para que você tenha o desenvolvimento econômico, para que você tenha o conforto, para que você tenha o bem-estar da sociedade, é o Estado. Qualquer lugar do mundo. A política energética, o suprimento de energia é responsabilidade do Estado. E o que eu acho interessante é que ao longo de toda essa discussão, esse tema principal, essa preocupação principal, ela está completamente ausente. O que na verdade a gente nota é justamente como se o Estado brasileiro ele fosse se livrando dessa responsabilidade. Então, quando a gente pensa lá em maio, quando o Wilson Ferreira ele começou e fez uma série de apresentações em São Paulo, na FGV, na CHESP. Isso, ele fez uma série de apresentações sobre qual seria o modelo de reestruturação da Eletrobras. Né? Bom, em primeiro lugar, tinha ali uma coisa interessante, que a privatização da Eletrobras não estava colocada na mesa. Né? Era a privatização das distribuidoras, das participações. Né? Uma nova reforma. Isso, na Eletrobras. Mas modelo. Isso aí, o Wilson, em maio, ele não estava defendendo a privatização da Eletrobras. Mas o que é interessante é que ali é uma discussão sobre a Eletrobras. É sobre a empresa, é uma discussão corporativa, aos indicadores econômicos, financeiros, etc, etc. A questão da política energética, por exemplo, bom, como é que vai ficar o setor elétrico? Isso não Qual vai ser o futuro do setor elétrico? Dentro do futuro do setor elétrico que o Brasil imagina, qual é a participação do Estado nisso? Bom, e disso, qual é a participação da Eletrobras? Quer dizer, esse tipo de discussão, ela não tinha, era uma discussão empresarial, bom, agora a Eletrobras vai ser administrada mais próxima, né, do setor privado, mas era uma discussão corporativa. Parece que é um toque de bola no varejo, né? Eu não tenho uma grande plano. Eu podia imaginar que podia ser qualquer outra empresa, que fosse Walmart também, o Wilson Ferreira podia estar falando ali tranquilo sobre o Walmart. Olha o balanço, vejo como é que eu consigo ter melhor retorno, então, mas e a política energética? Não que isso fosse fundamental, né? Não que isso não fosse fundamental, isso não fosse importante, né? Mas o que acontece é que o contexto, como nós já conversamos aqui em um dos outros blocos, né, do setor elétrico era tremendamente preocupante. E o que me parece que me salta aos olhos, não só essa questão de não inserir a discussão da Eletrobras na discussão das grandes transformações do setor elétrico no mundo e no Brasil, e também de qual é o papel do Estado nisso, tanto no mundo como aqui, né? E a partir daí definir sim qual é o papel da sua empresa estatal. Então isso estava ausente, era uma discussão no vazio, né? No vazio. O que me parece que me foi uma prova assim exuberante dessa ausência de preocupação é a discussão das distribuidoras. Pois é. Você tem as 6 distribuidoras, né? Amazonas, Acre, você vai ver nos estados. Rondônia, Roraima, Piauí e Alagoas. Né? Olha, foi apresentado assim, vamos nos livrar. Essas distribuidoras são deficitárias, elas dão prejuízo para Vamos desová-las. Vamos desovar, vamos nos livrar disso, empurrar isso para o setor privado, ver se você arruma uns marabacos aqui, uns tostõezinhos, etc, etc. Mas a questão é a seguinte: como é que fica o abastecimento dessas regiões? Não, podemos isso está completamente ausente. Né? Aí vamos dizer o seguinte, mas e como é que elas foram sendo administradas ao longo dos anos? Exatamente. Quando eram estaduais, administrações estaduais eram deficitárias. Então você tem ali um problema que é um problema real, um problema efetivo de política energética. Como é que você garante o acesso dessa população à energia elétrica completamente ausente? Você simplesmente aposta, não, eu vou privatizar. A sua pergunta é simples, bom, o que dessa vez vai ser diferente das outras vezes? Né? Bom, o que vai ser diferente?
Então, eu acho que aqui é a primeira questão que me parece que salta aos olhos, naquele momento de maio, né, quando inicia a discussão, é a ausência completa da preocupação, a irresponsabilidade do Estado brasileiro justamente com a garantia do suprimento. Depois, em junho, quando você tem a proposta da reforma, que vem a proposta do Ministério, né, aí você olha aquela proposta e você fala assim, gente, isso aqui é um revival, né, dos anos 90, era assim, bom, nós fizemos esse modelo aqui em 90, que deu no racionamento, que foi um desastre, então nós resolvemos retomar da onde nós paramos, para apostar na expansão do mercado livre, etc, etc, etc. Ou seja, quando você olha em termos da grande preocupação hoje, que seria, gente, nós temos as necessidades de energia elétrica que a gente precisa satisfazer de um lado. Do outro lado, a gente tem os recursos. No limite, política energética é esse jogo. Eu construí toda uma série aqui de setores, de atividades econômicas intensivas em energia elétrica, baseada em energia barata. De repente, essa energia barata, ela desaparece. Porque esse meu potencial hidráulico, os meus recursos, bom, isso aqui acabou. Aí você fala, gente, eu tenho que remontar esse jogo. Aí, o que você faz? Junto com isso, o mundo também remontando essa relação, procurando uma nova base de recursos elétricos, você vai lá e recupera aquela agenda de 1990, onde a questão era a liberalização, a expansão do mercado, a privatização. Mas que agenda é essa que você foi correr atrás? Quer dizer, então, em termos de política energética, em termos de estratégia de país, em termos de setor, né? É uma coisa completamente... É um doente, uma doença que você não identifica, e quando você quer resolver, você diz assim, olha, eu vou vender esse pedaço aqui da sala, vou vender lá o refeitório, mas e o doente? E o doente, hein? E o doente? A política energética é isso. Não precisa, no caso da distribuidora, como é que eu vou suprir para aquela população? Isso eu não escuto. Quer dizer, como é que eu vou suprir energia barata hoje quando a minha base, né, mudou? Mas espera aí, de repente tem uma nova base, essa nova base de renováveis pode ser uma base, pode ser interessante, quer dizer, eu tenho reservatórios, eu tenho estoques, eu tenho um baita sistema de transmissão, eu tentenho centrais que são flexíveis, são asíduas. Espera aí, cara, isso aqui tem jogo quando eu vou lá para as renováveis, né? Agora, não, mas eu não estou indo para renováveis, eu estou indo lá para os fósseis, para os combustíveis fósseis, quer dizer. Aí você eu vou para os fósseis, eu vou sair o Estado, vou para os fósseis, tiro o Estado, me livro desse peso que são essas distribuidoras, e aí? Bom, aí você compra uma cadeira, você senta e fica esperando o desastre, né? Como diz aqui, o desastre ferroviário. E para combinar, eu acho que a cereja do bolo dessa, quer dizer, de uma total ausência de política energética, de uma total ausência de visão estratégica, um desastre, quer dizer, isso é uma vergonha para um país que já teve determinados momentos, no caso do setor elétrico, admiráveis, de uma visão estratégica de futuro, de mundo, né, que os velhinhos tiveram lá nos anos 30 e 40, uma coisa nos anos 50, uma coisa fascinante isso, a capacidade de ter uma visão, né, de entender o que era o setor elétrico, o que estava acontecendo no mundo da energia. Agora é a ausência completa que fecha com a privatização. Porque a privatização é a síntese dessa irresponsabilidade, né? Porque bom, e o Estado sai. Aquela confusão. Eu não quero nem ver o que vai acontecer. Isso, eu não quero nem ver. Exatamente. A confusão da minha família, eu vou embora, eu vou viajar. Os filhos estão todos brigando, aqui tá uma confusão, vovó doente e tal. Olha, eu vou embora. Hein? Eu vou embora, né? Eu vou embora e vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o final do bloco é esse. Eu vou embora, hein? É o Estado brasileiro. Eu vou embora, deixo tudo sair para o mercado, se vocês resolvam. Esse país realmente não vale a pena, né? Isso aqui vai para o vinagre mesmo, então você não precisa ter política energética. Né? É inacreditável. Tem uma brincadeira agora. Isso que a gente está vendo. Tem uma brincadeira aqui, já que nós estamos numa conversa aqui livre, tem uma brincadeira que roda nas redes sociais, é o seguinte: não se preocupe que o Brasil não é nosso. O sistema é nosso também. O sistema não é nosso, nem o Brasil não é mais nosso, não se preocupe. Energético. Então, eu diria que para terminar essa nossa conversa aqui, que abordou vários temas, né, nesses blocos que nós fizemos, o que nós temos assim um enorme desafio
quando a gente imagina o setor elétrico brasileiro. Né? Mudar uma base é algo extremamente complexo, difícil, não é coisa para o mercado, porque inclusive você não está definindo a base tecnológica. Então a gente não sabe qual é a base tecnológica, a gente não sabe como é que organiza a indústria, a gente não sabe como regula, não sabe como define políticas públicas, são incertezas muito grandes. Então esse é o grande desafio do setor elétrico brasileiro. É nisso que a gente está concentrado. Né? Mas essas propostas que estão acontecendo aí, para ser extremamente sincero, meus amigos, não tem nada a ver com o setor elétrico. Isso é para resolver problema fiscal, problema de sobrevivência política do governo Temer, interesses mais variados possíveis, que tem sempre a rapaziada ali que no meio daquela confusão quer bater uma carteira, quer sair, né, para lá. Isso aí existe em qualquer lugar do mundo, em qualquer confusão, para mim não me surpreende, mas são todas conversas menores. Né? Em termos de setor, é extremamente preocupante a situação do setor. E para combinar, os reservatórios ainda estão lá embaixo. Meus amigos, agradecemos aqui eu e Renato, vocês terem acompanhado essa nossa conversa e provavelmente voltaremos em outras conversas, né, Renato? Porque me parece que esse tema não vai gerar milhões de coisas. É isso aí. Muito obrigado.